Oi, como estamos? Gente, hoje temos um tema um pouco diferente do que a gente comumente fala aqui no canal. Então, e que eu consigo perceber também que a gente se identifica muito com a queixa dos pacientes. Então, o que acontece? A gente começa a ouvir as pessoas dizendo assim: gente, mas como que você vai fazer a cirurgia bariátrica se você nem tem corpo para isso? Você nem é tão obesa para fazer essa cirurgia. Ah, mas é muito brusco. Tá, então vamos entender uma coisa. É interessante que a gente possa perceber alguns caminhos para que a gente, antes de falar alguma coisa sobre tal assunto, a gente possa refletir para nós mesmos. Então, quando um paciente chega numa clínica ou busca um cirurgião e uma equipe de cirurgia bariátrica para fazer esse procedimento cirúrgico, ele tem que passar por critérios. Essa cirurgia não deve ser feita, digo, eticamente falando, para pessoas que não têm todos os critérios, que não preencham todos os critérios cirúrgicos para ser realizado esse procedimento. Então, o que a gente percebe? Que o paciente tem que ter, no mínimo, 2 anos de intratabilidade clínica. Que raio é isso? Então, intratabilidade clínica é o que a gente ouve as pessoas falando. Eu fiz todas as dietas que você possa imaginar. Eu usei todos os medicamentos e eu fui a todos os médicos, e toda a vida que eu fazia alguma coisa, quando eu parava, eu reganhava o dobro do peso perdido. Então, um dos critérios é essa intratabilidade por 2 anos. Gente, o que é uma pessoa sofrer 2 anos, no mínimo, tentando fazer as dietas, usar medicamentos e o emagrecimento que não consegue, e quando consegue, ela reganha tudo de novo. Um outro critério cirúrgico é estar com o IMC. O que é isso? Índice de massa corporal, que esse índice de massa corporal a gente encontra o resultado fazendo a divisão do peso em quilogramas dividido pela altura vezes altura. Então, altura ao quadrado, certo? Então, quando a gente faz esse cálculozinho e tem o resultado de número 40 ou acima de 40, essa pessoa já está na condição mesmo de fazer a cirurgia bariátrica. Mas a gente também tem uma autorização que foi dada pelo Conselho Federal de Medicina, que uma pessoa entre 35, com o resultadozinho desse IMC, entre 35 até antes de 40, ela também está envolvida no critério para fazer a cirurgia bariátrica. Porém, o que acontece nesse espaçozinho? Ela realmente pode não ter aquele peso como visualmente, rotineiramente a gente possa visualizar, mas ela tem doenças associadas que causam uma diminuição da qualidade de vida dessa pessoa. Então essa pessoa vem adoecida antes mesmo da severidade da obesidade. Então quais são essas doenças que fazem com que essa pessoa esteja adoecida? Hipertensão arterial, então é pressão alta, diabetes, então essa pessoa não pode, tem que ter uma alimentação muito regrada, ela também pode ter aumento de níveis séricos no sangue. O que é isso? Triglicerídeos, colesterol, tanto colesterol bom ou ruim, então o ruim está mais alto do que o colesterol bom, então problemas de ácido úrico. Então a gente tem ali algumas doenças que vão diminuir a qualidade de vida dessa pessoa. Então, quando o médico, o cirurgião bariátrico, ele faz essa conduta do critério para a cirurgia bariátrica, a pessoa está se submetendo a uma análise médica de uma forma muito criteriosa. Outra coisa também que acontece é, quando essa pessoa busca a equipe, que ela começa a fazer os exames rotineiros pré-operatórios, justamente para saber se tudo isso,
justifica a cirurgia bariátrica, ela começa a perceber que ela tem outros problemas graves. Então, por exemplo, é um também muito rotineiro, que é chamado de esteatose hepática. Gente, que nome é esse? O que isso quer dizer? Então, esteatose hepática é a gordura no fígado. O que é o fígado? É o nosso órgão que metaboliza os alimentos para nossa boa condição de vida. Então, ele é imprescindível. Então, eu preciso entender que essa pessoa está em um caminho de severidade das doenças associadas, até mesmo também a obesidade mais severa, e que esse caminho está sendo difícil por conta mesmo de todo esse processo. Uma outra coisa que também acontece é a pessoa ter problemas articulares. Então, essa pessoa pode não ter tanto esse peso visto aos olhos de todo mundo, que ela tem um processo, ela tem a necessidade do processo cirúrgico, mas ela tem problemas articulares, por exemplo, nos pés, ela tem problemas de coluna, ela tem problema no joelho, que não deixa com que essa pessoa faça atividade física. Então, esse é um outro caminho, assim, que as pessoas dizem, por que você não faz tudo isso? E essa pessoa que está sofrendo com obesidade, ela está sofrendo tudo isso junto ou separado, mas que vamos entender o grau de sofrimento dessa pessoa. Então, essas doenças associadas, elas vão trazer na medicina laudos de vários especialistas que vão entender que justifica o procedimento cirúrgico. Por isso que o Conselho Federal de Medicina autorizou esse grau de 35 a 40 de a pessoa poder ser submetida à cirurgia bariátrica. Então, não é porque a pessoa, por estética, está fazendo, é porque ela necessita pela qualidade de saúde. Então, diante de todas essas doenças que estão associadas com a obesidade, com a severidade desse paciente, né, dessa pessoa que está em sofrimento por uma doença crônica, porque também ninguém consegue chegar à obesidade em um dia, em 5 meses. Não. Mas eu tenho ali, dependendo de algumas situações que podem também ser psicológicas, a gente pode ter um ganho de peso muito grande em um período curto de tempo. Então, tudo isso faz com que agrave a cirurgia, agrave a severidade da obesidade. E por isso, essas pessoas, até outros critérios, eles também vão ser colocados diante de cada equipe e de um termo bioético que deve ser assinado pelo paciente, ele sabendo qual é todo o procedimento e toda a conduta médica diante daquele processo, para que ele entenda e tenha total consciência da escolha que ele está fazendo. Por quê? A cirurgia bariátrica é uma escolha que o paciente faz, mas quando a gente se coloca no lugar dele, percebe o sofrimento dele, a gente vai entender que essa escolha é muito mais levada às condições de saúde do que necessariamente alguém querer simplesmente fazer uma cirurgia. Então, ficamos aqui com esse tema um pouquinho mais difícil de ser compartilhado, né, por conta mesmo dessa doença que acaba trazendo e principalmente do estigma que muitas dessas pessoas com obesidade podem carregar no dia a dia delas diante da sociedade. Então, fica aqui o meu apelo, pelo menos, para que as pessoas possam pensar em todos esses pontos que a gente expôs nesse vídeo, para que a gente possa ter um pouco mais até de respeito pela pessoa com obesidade ou a pessoa que está envolvida no processo de cirurgia bariátrica, tá certo? Então, ficamos aqui com essa reflexão, tá? E espero o compartilhamento, a solicitação nos comentários de dúvida ou de qualquer outro material que a gente possa falar sobre, ok? Muito obrigada! Tá, eu deixo, eu confio em você!